Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos à disciplina de Direito Tributário. Nessa disciplina número 2, sequencial, onde nós estudamos os tributos em espécie e estamos analisando, primeiramente, os tributos de competência da União. Na primeira aula, nós verificamos as teorias que existem das espécies tributárias, verificamos o que é o imposto, onde se localiza a sua regulamentação dentro do Código Tributário Nacional, e nós demos início à competência da União para instituir impostos. E nós vimos o imposto de importação. Agora, nós vamos ver um segundo tributo, chamado imposto de exportação. O imposto de exportação ele está previsto no artigo 153, inciso 2, da nossa querida e amada Constituição Federal, e também nos artigos 23 a 28 do nosso CTN. A base econômica é a incorporação à economia interna. Ora, diferentemente do imposto de importação, que traz da base geográfica externa para a interna, nós trazemos o que? A exportação é a saída do produto nacional para a base geográfica externa. Então, lá no artigo 153 da Constituição Federal, nós temos que compete à União instituir impostos sobre 2. Exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. Nós temos que esse imposto ele tem função predominantemente extrafiscal. Ele trabalha com a nossa balança comercial. É o equilíbrio entre aquilo que entra no território nacional e aquilo que sai. Essa equação é a nossa balança comercial. Característica principal: esses dois impostos de importação e exportação, eles são uma exceção ao princípio da noventena e da anualidade fiscal, podendo, através e nas condições de seu decreto legislativo, o Poder Executivo alterar as suas alíquotas e elas serem aplicadas de forma imediata. Isso para quê? Para o controle econômico e tributário da nossa balança comercial, conforme dispõe lá o nosso querido e amado artigo número 28, tá? A receita líquida do imposto destina-se à formação de reservas monetárias na forma da lei. Qual é o aspecto material? Qual é o fato gerador do imposto de exportação? Artigo 23. O imposto de competência da União sobre a exportação para o estrangeiro de produtos nacionais ou importados, nacionalizados, tem como fato gerador a saída destes do território nacional. Assim também nós temos lá o Decreto-Lei número 1578 de 77, que regulamenta a exportação, que vai também trazer essa mesma definição. É a saída do produto do território nacional. Ocorrência do fato gerador. Considera-se ocorrido o fato gerador no momento da expedição da guia de exportação. Onde está previsto isso? Lá no nosso querido e amado Decreto 1578. Lá no decreto 1578 de 77, no parágrafo 1º, tem que a data do fato gerador está atrelada à expedição da guia de exportação. O aspecto espacial, aonde se aplica a jurisdição, o mesmo regulamento que cabe ao processo jurisdicional da competência do imposto de importação. Artigo 37
Não, Decreto-Lei número 37 de 66, artigos 33 ao 36, que vai tratar dessa questão. Qual é o aspecto pessoal? Quem é o contribuinte desse tributo? O artigo 27 do Código Tributário Nacional nos traz, combinado com o artigo 5º do Decreto 1578 de 77, que o contribuinte do imposto é o exportador, assim considerado qualquer pessoa, física ou jurídica, que promova a saída do produto do território nacional. Se você está habilitado em uma plataforma e vende para o mundo, você, pessoa física que tem um trabalho artesanal, que faz, você pode vender, mas você vai ser tributado e você vai recolher o seu imposto. Qual é a base de cálculo? A base de cálculo estabelecida no artigo 24 nos diz que pode ser tanto uma alíquota específica, inciso 1º do artigo 24, quanto pode ser uma alíquota percentual, ad valorem, aquela que o preço for estabelecido ou pelo seu liminar está ao tempo da exportação, conforme prevê o inciso 2. Sendo que nós também temos o artigo 2º do Decreto 1578 de 77, que assim nos diz: a base de cálculo do imposto é o preço normal que o produto ou seu similar alcançaria à época da exportação, devendo ser observadas, claro, as regras que são constantes da CAMEX, da Câmara de Comércio Exterior. Meus queridos, esse movimento de alteração de alíquota pode ser realizado? Sim, pelo Poder Executivo. E ele vai ser aplicado de forma imediata? Também sim. Por quê? Porque ele é uma exceção ao princípio da não surpresa, conforme dispõe o artigo 150, parágrafo 1º da Constituição. Então, imposto de exportação, previsão constitucional, artigo 153, inciso 2, regulação normativa, Código Tributário Nacional, artigos 23 ao 28. Regulamentação específica, Decreto-Lei 1578 de 77, além do Decreto-Lei número 37 de 1966. Perfeito? Espero que vocês deem uma boa analisada, tirem suas dúvidas e verifiquem todas essas questões no seu material de apoio. Queridos amigos, bebe uma água, pega seu papel e caneta, troca a caneta Lumicolor, porque agora nós vamos partir para um novo tributo. Um pouco mais complexo, mas é aquele que tem o símbolo do leão. Você já sabe qual é? É claro que sabe. Eu estou falando do imposto de renda e proventos de qualquer natureza, que está regulamentado como terceiro imposto de competência da União, nos termos do artigo 153, inciso 3. E ele também vem regulamentado com a base legal da Lei 8.034 de 90, a Lei 8166 de 91 e também o nosso querido e amado Regulamento do Imposto de Renda, o RIR, que é o decreto número 3.000 de 1999. Prepare, altere a cor da Lumicolor, que nós vamos tratar de um novo imposto. Senhores, qual é a base econômica do imposto de renda e proventos de qualquer natureza? Olha, o núcleo verbal é renda e proventos de qualquer natureza. Então, nós temos que verificar a aplicabilidade completa do princípio non-olet.
Trabalho de forma ilícita. Aufere renda? Sim. Paga tributo? Sim. Trabalho de forma legal. Aufere renda? Sim. Paga-se tributo? Paga. Então, não há distinção, sendo que as alíquotas elas são fracionadas, tendo em vista o princípio da capacidade contributiva. Tanto é que nós tivemos a regulamentação agora da isenção do imposto de renda até o valor de R$5.000. A partir dali, começa uma alíquota progressiva. Quem ganha mais, paga mais. É o princípio da capacidade contributiva. Qual é a função do imposto de renda? Fiscal, meramente arrecadatória. Qual é o tipo de lançamento desse tributo? Lançamento por homologação. Você vai lá, faz a sua declaração, preenche todos os dados, encaminha para a Receita Federal, posteriormente ela vai verificar todos os dados, vai homologar se estiverem todos eles devidamente corretos e vai homologar. Caso não, ela vai te notificar para que você faça uma retificação. Esse princípio ele atende à regulamentação do artigo 150, inciso 3, a linha B e parágrafo 1º. Ele somente se submete ao princípio da anterioridade anual. Tá? Essa é uma das grandes observações. Qual é o aspecto material? Qual é o fato gerador? Artigo 43 do nosso querido e amado CTN. O imposto de competência da União sobre a renda, proventos de qualquer natureza, tem como fato gerador, qual é o fato gerador, qual é o aspecto material, a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. Meus amigos, o que é renda? A própria lei assim define. Inciso 1 do artigo 43. Renda, assim entendido, produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. O que são proventos de qualquer natureza? Não sei. Você vai saber agora, porque você vai abrir o seu Código Tributário Nacional no artigo 43, inciso 2, e vai ler comigo. Vamos lá. Venha, venha, venha. De proventos de qualquer natureza, assim entendido, os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. Além do mais, a aplicação do princípio non-olet, parágrafo 1º, a incidência do imposto independe da denominação da receita do rendimento, da localização, da condição jurídica, nacionalidade da fonte. Posso trabalhar fora do Brasil? Posso. Vai pagar imposto de renda? Sim. Eu sou da atividade ilícita. Eu arrecado renda, eu tenho a minha subsistência advinda do tráfico de drogas. Auferiu renda? Sim. Vai pagar tributo? Sim. Ah, mas a minha atividade é ilegal. Não tem problema. Você auferiu renda. A incidência do imposto independe da denominação da receita. Legal, ilegal. Ah, mas eu trabalho fora do Brasil. Localização. Não há possibilidade da não incidência do tributo. Ah, meu filho tem 5 anos e ele recebeu de herança um fundo de investimentos do avô. Ele tem uma renda anual de R$15.000 dos lucros que ele recebe. Olha, ele tem uma renda anual? Perfeito. Vai pagar tributo? Vai pagar o imposto com 5 anos de idade? Vai. Não tem nenhum problema. É a aplicação in totum do princípio do non-olet. O dinheiro não tem cheiro. Não importa a origem, a forma de percepção.
ele vai pagar o imposto. O que nós podemos verificar na questão do direito sumular? O STJ entende e não é aplicado a incidência do imposto de renda sobre férias não gozadas, pagamentos de licença-prêmio. Primeiro, súmula 125, sobre férias não gozadas, não está sujeito à incidência do imposto de renda. Súmula 136, todas do STJ. Pagamento de licença não gozada por necessidade de serviço, não está sujeita ao imposto de renda. Súmula 215, a indenização recebida pela adesão ao programa de incentivo à demissão voluntária, os famosos PDVs da vida, não está sujeito à incidência do imposto de renda. E súmula 386, são isentas de imposto de renda as indenizações de férias proporcionais e o seu respectivo adicional. O que são as férias? 1/3, que é o respectivo adicional. Então, nesses casos, não haverá incidência do imposto de renda. Qual é o fato gerador? Fato gerador é o ano calendário. E o nosso ano calendário, ele termina no dia 31 de dezembro de todos os anos. Então, quando é que vai ser o aspecto da arrecadação? Do dia 1º de janeiro de determinado ano até dia 31 de dezembro daquele ano e assim sucessivamente. No aspecto espacial, nós verificamos que o imposto de renda não está sujeito apenas à jurisdição do território brasileiro. Isso porque, nos termos do artigo 1º, não importa a localização de onde você tenha vindo ter essa renda. Posso trabalhar no México? Pode. Vai oferir renda? Vou. Vai pagar tributo? Vai. Qual é o tributo? Imposto de renda. Então, ele tem a característica extraterritorial. Quem é o contribuinte? Artigo 45 do Código Tributário Nacional. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo 43, ou seja, é a pessoa titular da disponibilidade econômica, tanto do inciso 1, que é da renda, quanto do inciso 2, que é de quê mesmo? Vamos lá, não estou ouvindo. Dos proventos de qualquer natureza. Tanto faz, não tem problema, tá? Já que uma questão interessante é o tema 1130 de repercussão geral da jurisprudência, que a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte, incidente sobre os valores pagos pelos municípios, suas autarquias e pessoas jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços. Qual é a base de cálculo do CTN? Artigo 44. Diz que a base de cálculo do imposto é o montante real arbitrado ou presumido da renda e dos proventos. Ou seja, nós temos dois tipos de informação sobre o imposto de renda. Um deles é o lucro presumido, muito aplicado nas empresas. Olha, qual é a estimativa? Qual é o levantamento? Quanto você acha que aquela empresa ganha? É um lucro presumido. E a outra é do montante da renda sobre o valor arbitrado. Olha, minha renda é 50 mil, é 200 mil, é 300 mil. Eu tenho valor real. Né? Eu tenho o desconto sobre o valor real da tributação. Portanto, meus amigos, o imposto de renda en passant é essa base legal e que funciona com alguns critérios.
alguns deles definidos na própria Constituição. O artigo 153, parágrafo 2º, informa que ele deverá atender aos critérios de generalidade, aplica-se a todos, de forma geral, significa que o tributo abrange todos os contribuintes. Ele deve ter forma de universalidade, diz respeito à extensão da base de cálculo, que abrange todas as rendas e proventos, além da base da progressividade. O imposto de renda, ele é uma exceção à anterioridade nonagesimal, conforme a previsão estabelecida no artigo 150, inciso 2, a linha B e parágrafo 1º da nossa querida e amada Constituição. Meus queridos, eu deixo aqui o meu abraço. Não deixe de acompanhar o nosso material de apoio. Verifique sempre a nossa literatura e doutrina. E nós nos vemos numa próxima aula. Muito obrigado a todos.